Então, vamos lá. A gente tem já um HTML e um CSS. Para exemplificar o que é HTML, o que é CSS, agora vamos fazer um exemplo de JavaScript, certo? Vou chamar aqui no final da página, por questões de performance, né, o JavaScript por uma questão de evitar que o carregamento da página seja interrompido, porque tanto o CSS quanto o JavaScript tem esse comportamento de... Não, aliás, o JavaScript tem esse comportamento de que o navegador para de ler o resto para carregar o JavaScript todo primeiro. Então, a gente tem essa boa prática de colocar a tag script sempre no final, e aqui eu posso invocar o meu script.js, que eu vou criar aqui na minha pasta, certo? E agora aqui nesse script eu vou fazer alguma coisa. Para essa alguma coisa, eu acho que eu vou fazer aquele negócio que a gente estava testando aqui, de colocar vários títulos na página. Então, eu vou colocar 3. 34 não. Oi? Não, acho que você colocar 34. 4 títulos seguidos de parágrafo. Vou simplificar isso aqui, porque senão vai bugar tudo. Então, vou colocar aqui, tópico. Aliás, vamos simplificar meu trabalho. Aí. Então, aqui eu tenho os IDs, né? ID tópico 1, ID tópico 2, tópico 3, etc. Certo? Uhum. E aí, depois de cada um, vou pôr um parágrafo aqui, por vários parágrafos, na verdade. E cadê a minha página? Aqui. Vou testar. Pronto. Tenho vários tópicos para navegar aqui, certo? Aí Certo. a gente estava falando em off, ou a gente falou gravando, não lembro mais, que dá para... Acho que foi no vídeo anterior, né? Que eu posso Isso. tornar os tópicos da página mais acessíveis, né? Usando o ID. Mas o que eu vou fazer aqui? Um menu para navegar por eles, né? Eu vou pôr aqui, ó, tópico 1, 2 e 3. E aqui eu vou navegar para tópico 1, tópico 2, tópico 3 e o 4. Certo? Se eu clicar aqui, isso já funciona, certo? Ok? Ok. Nada demais. Só que seria interessante, quando eu rolar, eu fazer com que apareça um cabeçalho flutuante. Enquanto eu rolo, ele continua aparecendo ali o menu, Uhum. certo? Como que eu posso fazer isso? Eu posso colocar aqui no meu site header um position absolute, não, position fixed. E aí eu tenho que definir a largura, pelo menos, 100%. Senão ele não vai esticar. E aí eu recarrego, e quando eu rolo, eu vou para o tópico 1, 2, 3, 4. Não dá para perceber que eu estou rolando,
Uhum. Que aqui eu vou precisar, logo depois do site header, que o sinal de mais é para selecionar algo que está depois de. Uhum. O que estiver depois terá uma margem superior para dar uma empurradinha no meu texto um pouco para baixo. Aí aqui eu vou usar um número mágico, que a gente chama no CSS de número mágico, é um número que só dá certo nesse caso. Eu tenho que olhar na mão. Então eu sei que aqui o meu menu tem 101 pixels de altura. Se eu mudar qualquer coisa no código, o tamanho da fonte, o padding, esse 101 deixa de valer. Muda. Mas Tá por, bom. por hora aqui vai funcionar, né? Não. Site header. Eu acho que aqui, top 0. Para ele ficar preso lá, grudado no topo. Isso. E aí, ainda não resolveu o meu problema. Porque quando eu clico... Ah, porque ele rola para cá. Já sei o que eu vou fazer. Perdão, vou voltar aqui um pouquinho. Vamos colocar na lateral do site, né? Esses 3 links aqui. Então, eu vou por aqui no aside. Vou colocar aqui. Tópicos. Vou colar aqui. Aí agora aqui, cada um desses eu vou pôr num parágrafo. Pronto. Aí assim vai ficar um pouquinho melhor. Aí. Ótimo. Agora eu consigo navegar aqui. 1, 2, a navegação não vai ficar bugada colocando aqui do lado. Teria outras formas de resolver, mas eu quero chegar no JavaScript, certo? Uhum. Nós Certo. vamos fazer então, já que eu não tenho mais nada para fazer para navegar. A navegação está funcionando, o site está acessível, certo? Eu consigo fazer com que o usuário acesse o conteúdo. Eu quero adicionar um efeito que torne a navegação mais interessante, fazendo essa estrutura de tópicos aqui da lateral rolar junto comigo na tela quando eu descer, certo? Certo. Como que eu vou fazer? Vou adicionar JavaScript, ok? Para poder referenciar esse aside aqui, eu vou colocar uma class, vou colocar um ID, é um jeito meio chatinho usar ID, mas para o JavaScript referenciar um elemento específico, ID é uma coisa muito bom. Então, eu vou colocar aqui aside... Como é que chama aquela lista de conteúdos que vai no começo do livro, começo de site que tem muitas páginas? Content row, blog, como é que era? Não é summary, não, né? Que é Summary. summary. Pode Ou ser é content mesmo, na verdade, né? table of contents, não é? Table of contents, exatamente. É que summary é um falso cognato, né? É, table of contents. Esse vai ser o ID que eu vou usar aqui. Eu vou pegar este elemento no JavaScript e vou pegar a rolagem da tela. Certo. Cada vez que eu estiver rolando abaixo desse aside, eu vou alterar uma propriedade, um estilo CSS dele através do JavaScript para que ele vá descendo junto comigo, onde eu estou rolando a tela. Ok? É isso. E aí eu vou precisar primeiro do quê? Do meu elemento, que está com esse ID aqui. Vou pegar ele. Uhum. Const table of contents. Eu vou capturar esse elemento na tela com o método query selector.
No JavaScript eu gosto de usar single quote, que é aspas simples. Porque às vezes eu uso strings que tem aspas dentro. É muito comum. Então eu uso single quotes para facilitar a minha vida. E aí eu vou usar a hashtag aqui, assim como no CSS é usado a hashtag para referenciar um ID. E esse query selector vai usar esse selector para query, pesquisar na tela e encontrar para mim esse elemento. Eu vou usar o log do navegador para verificar o que vai ser encontrado, certo? Então, eu posso abrir aqui o log que está aqui, vou abrir o console do navegador, e está aqui, ó. Eu passo o mouse, ele dá o highlight lá. Se eu usar essa setinha, esse triângulozinho aqui, eu consigo Uhum. usar as tags de dentro, certo? Certo. Vou fazer uma pausa aqui, só um instantinho. E aí, agora, o que eu preciso, eu já vi que eu estou capturando o que eu preciso aqui, eu vou pegar esse Table of Contents e vou testar umas coisas aqui. Por exemplo, ele tem, todo elemento aqui tem a propriedade style. Aliás, eu posso também usar o console para verificar isso, né? Embora aqui eu esteja vendo a tag no console, se ele estiver fazendo isso, se eu quiser ler o objeto que está na memória do JavaScript, eu posso usar console.dir, que aí ele vai me mostrar toda a API que eu tenho disponível naquele objeto que eu capturei, tá? Por quê? Eu quero acessar uma propriedade chamada style. Para achar ela, que só confirmar que ela existe. Style, tá aqui. Arrumar nosso videozinho aqui. Então, o style tá aqui. Uhum. E aí eu posso chamar ponto .style, ponto .animation, ponto, quer ver? Background color, border. Tudo que é do CSS está aqui, convertido para camel case, certo? No CSS eu escrevo background, tracinho, color, border, tracinho, color, tudo em minúscula. No objeto JavaScript vai ser border, color assim, escrito. A diferença é que eu tiro o tracinho e uso o Ok. maiúsculo. Então eu vou pegar aqui, ó, style ponto transform e eu vou passar uma string que vai ser o conteúdo da propriedade transform no meu style. Eu vou passar aqui, por exemplo, translate 100 pixels. E vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Ele andou 100 pixels para a direita, certo? Se eu vier aqui inspecionar o aside, tem um atributo style aqui inserido na tag, tá vendo? Uhum. Style, transform e translate. Aqui no DevTools eu consigo debugar isso, desativar e mexer aqui. Eu posso brincar com esse valor aqui, usando seta para cima e para baixo. Se eu segurar o Shift, eu vou de 10 em 10. Fica mais fácil. Para ver como que vai ficar na hora que você fazer a Isso. renderização. É. E aí eu posso aqui debugar o que exatamente eu preciso para depois resolver. Como eu quero fazer com que isso desça conforme eu rolar a tela, eu vou usar alguma coisa mais específica, que eu translate Y. Y maiúsculo, depois a O palavra eixo, né? isso. Aí eu vou usar o eixo vertical para rolar.
Se eu pegar esse elemento aqui de novo, vou apertar ESC. O zoom está me atrapalhando. Quando eu aperto ESC, ele quer me mostrar ferramentas dele. Aí, se eu apertar ESC no DevTools, ele abre o console aqui embaixo, para ficar mais fácil de trabalhar. Vou diminuir um pouquinho, para caber mais código aqui. E eu vou usar uma tag do DevTools, que serve para eu debugar o que eu estou selecionando ali em cima, que é o cifrão 0, só para eu dar um console.log. Aí eu vou pegar aquele elemento que eu selecionei ali em cima, né, que eu cliquei aqui, Uhum. cifrão 0, e eu vou pegar style.transform, para eu ler o que ele vai aparecer aqui no console. Então, ele dá a string translate y 200px, certo? Que é o que eu alterei aqui no DevTools, ok? É isso que eu preciso alterar cada vez que eu rolar a tela, certo? Agora eu vou deixar o console aqui, e nós vamos mexer com uma coisa um pouco mais cabeluda. Por hora eu vou deixar aqui o translate y 10 pixels, só assim, para continuar ali o exemplo, que eu vou voltar nele depois. Vamos ver uma outra coisa, que é a rolagem da tela. Então, eu vou usar o objeto window, é o escopo global da minha aplicação no JavaScript, tá? Então, sempre que eu usar window ponto alguma coisa, eu estou usando acessando variáveis globais. Então, o window, eu acho que é o window on scroll que eu tenho que usar. Eu vou passar uma função aqui que vai executar cada vez que eu rolar a tela. E eu vou passar aqui o window, eu vou dar um console log, window.scroll y, que é a rolagem vertical. Quanto de rolagem vertical aconteceu? Cada vez que ocorrer o evento de rolagem na tela, essa função vai executar. Consequentemente, eu vou ter no console lá do DevTools quantos pixels que a tela rolou. Vamos testar para ver. Ó, tô rolando. É. E tá lá. Um número em pixels que a tela rolou. E pode ver que agora lá embaixo o número está diminuindo. Uhum. Você vai voltando, ele vai. Vou voltando, ó. Se eu chego no topo, ele é 0, certo? Só que eu quero chegar exatamente nesse ponto aqui. Quando esse ponto acontecer, eu quero saber que eu cheguei no topo do meu menuzinho, E certo? ele joga, continua jogando para baixo, né? Aí, a partir daquele ponto, eu quero jogar para baixo. Para isso, eu vou pegar esse elemento aqui e eu vou verificar uma propriedade dele, que é offset top, que me retornou aquele número lá, 101. Lembra que eu falei que olhando esse número aqui no olho, ele era um número mágico? Uhum. Só que pelo JavaScript, eu posso ter mais uma garantia maior de que ele é verdadeiro sempre. Porque eu vou estar usando o JavaScript para calcular onde que esse elemento foi parar na tela. Ok? Então, eu vou usar essa propriedade. Eu vou salvar ela aqui. Const offset top é igual a table of contents ponto offset top. Eu vou chamar só de offset. Não, offset top é um nome bom. Deixa ele assim. E aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pôr isso aqui no if window.scrollY é maior que offset top. Vamos dar console log passou do menu, certo? Vou formatar o... Ah, não tem formato.
Cancela, não tem como. Então, vou formatar o código na mão mesmo. Ok. Vamos ver, vamos testar. Então, eu estou rolando ali, nada no console. Eu vou passar dele. Olha lá, passou do menu. E aí, aquele númerozinho ali que está mudando no console, ele está me mostrando quantas vezes esse console log foi ativado com a mesma mensagem. Se eu passar para cima, ele para de incrementar porque o evento parou de ocorrer. Certo? É isso. Contador. Deu para acompanhar, né? Deu sim. Então, até o momento, eu estou contando quantas vezes eu rolo abaixo do ponto de partida onde eu quero mover esse menu. Agora, a partir desse ponto aqui, eu tenho que calcular quanto que eu quero fazer o translate. Que número que vai aqui dentro. Certo? Então, agora esse transform aqui, eu vou usar ele de verdade aqui. Então, aqui, se a rolagem da tela é maior do que esse offset, eu vou pôr um número aqui, que também não deve ser mágico. Aliás, o px de pixels fica aqui para completar. Eu preciso de um número aqui. Esse número é chamar de new, não, vou chamar de translate. Pronto. Translate y, é um bom nome. Que valor que é isso aqui? O window.scroll menos o offset. Que é o quanto que eu quero afastar o meu menu para baixo, né? Eu vou pôr aqui. Minha variável, minha constante. E vamos testar. Recarreguei a página, vou rolar. Ah, que bonito. Travou ali. Muito bom. Manipulei a página, fiz um mínimo de manipulação no que acontece na minha página em um evento de clique não, durante a rolagem da página. Scroll, né? Sim, que melhora levemente a experiência do usuário, certo? E é isso. Tem um exemplo bem simples, bem enxuto de JavaScript. Improvements que eu posso fazer agora aqui no meu código. Olha só, tá vendo essa linha aqui? Const offset top igual a Uhum. contents.offset top. Offset top. Eu estou criando uma constante que tem exatamente o mesmo nome da propriedade daquele objeto. Eu posso, nesse caso, fazer uma operação do JavaScript novo, do ECMAScript 6, chamada desestruturação. Que eu posso tirar isso daqui e colocar isso aqui entre chaves, porque essas chaves significam o seguinte: cria uma constante com o mesmo nome e valor dessa propriedade aqui, daquele objeto, certo? Então, eu posso pegar outras propriedades desse objeto, por exemplo, offset, height, até o próprio style inteiro do elemento, certo? E fazer o que eu quiser aqui. Aliás, aproveitando que eu peguei o style dele, eu posso aqui já usar só o style diretamente, certo? E eu já tornei essa declaração de constantes aqui um pouco mais moderna. Vamos Mais testar. enxuto. Vamos testar se eu não criei nenhum bug. Não, não tem nenhum. Criou Não, nenhum monstrinho, né? monstrinho. É isso.
Outra coisa é a atribuição como é que eu chamo isso? O binding de eventos no JavaScript, nos elementos que eu tenho na minha página. Existe a propriedade on algum evento. Se eu digitar aqui o on, por exemplo, ó, eu tenho um Alguns ali. on nome do evento. Então, Certo. on click, on close, tem o famosíssimo onload. Cadê o onload? Onload está aqui, que é quando a página carrega completamente, dispara o onload. Elementos que são imagens, da tag img, tem o onload também. Objetos que não são elementos, que não existem na página, como, por exemplo, uma requisição HTTP, pode ter um onload e por aí vai. Existe essa API, que é o ponto on nome do evento. E existe uma coisa um pouco mais moderna, que é o seguinte, eu vou pegar essa função aqui, vou dar um nome para ela, vai ficar também mais intuitivo. On pages row, vou chamar disso aqui. E aí, vou usar no objeto window um método chamado addEventListener, que ele recebe dois parâmetros. Se você olhar aqui no complemento do Studio Code, ele tem o tipo, que é um nome do evento, entre aspas, uma string, que é o nome do evento que eu quero acompanhar, que eu quero ouvir, né? Um listener de ouvir. E o listener em si, que é uma função que vai acontecer. No caso aqui, eu vou passar o onPageScroll como segundo parâmetro aqui. E primeiro eu vou usar um string aqui, que no caso é o nome do evento, simplesmente. Então, eu vou passar aqui o nome do evento sem aquele sufixo on, né? Não precisa colocar o on no nome do evento. Só o nome dele mesmo. E em Tá seguida, bom. a função onPageScroll. Ok? Uma vantagem dessa abordagem aqui é que essa função recebe de uma maneira mais intuitiva o evento aqui, com dados de que evento que aconteceu naquele momento. No caso de um evento de scroll, eu posso encontrar, por exemplo, os pixels que foram rolados no evento, em vez de olhar no window.scroll_y. É um exemplo. Se fosse um evento de clique, eu teria um mouse event, e aí ali eu teria o ponto X e Y que o clique ocorreu na tela. E por aí vai. No caso de um evento de tecla do teclado, aí Bem, é o mais legal, porque ali no event eu vou receber o tipo de tecla que foi pressionada. Se o Alt estava sendo segurado junto, ativado, não, e por aí vai. E por último, um último improvement do nosso código aqui é que eu estou usando aqui essa interpolação interpolação, não, eu estou usando concatenação de string aqui, né? Que eu estou usando uma string que começa com a palavra translate y, seguido de um parêntese, depois concatenando a variável translate y, e depois concatenando uma outra string que eu tenho o final do meu valor que eu quero completar, né? certo. Funciona muito bem assim. Só que tem uma sintaxe moderna para criar strings que, em vez de concatenar a variável e concatena outra coisa com sinal de mais, eu uso a interpolação dentro da string, que basta você criar a string dentro de crases. Aí isso aqui eu vou tirar por enquanto. Já vai dar erro aqui, mas eu já vou corrigir antes que dê um erro. Então, eu coloquei entre crases. Desse jeito que está, eu não estou usando variável nenhuma, eu estou colocando isso dentro da string. Mas eu Uhum, posso certo. colocar isso aqui entre chaves e usar um cifrão para marcar uma variável. Repare que o editor já coloriu diferente de azul aqui, Já mudou ali. para mostrar que tem alguma coisa diferente acontecendo. Eu estou usando, de fato, uma variável aqui. Então, assim, dessa forma, eu consigo fazer muito mais coisa. Inclusive, com interpolação com strings marcadas com crase,
eu posso dar enter aqui, eu posso ter quebra de linha no meio da string que ele não dá erro. Isso é correto. E isso é muito legal para encher de HTML numa string, interpolando variáveis e fazer um negócio bem complexo e bem interessante, bem dinâmico, de um jeito simples de escrever, com esse tipo de string, chama de string literal, não, agora me fugiu o nome. Template string o nome disso. Então, é um string que serve para escrever um template. É isso. Finalizando aqui meu teste. Eu já tenho que abrir a porta do cachorro, porque começaram a estourar fogos. Tá tudo funcionando aqui. Também está estourando fogos. E é perfeito. Ficou bem bacana, João. Você uniu aí o que a gente falou hoje, né, durante Aham. os tópicos, né? Tanto HTML, abordou o CSS e finalizou com o JavaScript. É isso. E quem estiver vendo o vídeo agora, tá aí o vídeo anterior. Se vira, acha aí, tá no canal para você acompanhar tudo.